espero que seu dia esteja muito bom. Vamos. Mas se não tiver, vai melhorar. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Eu tenho uma palavra aqui. E o nosso dia melhora quando a gente começa ele na palavra do Senhor. É cedo aqui, nessa cidade. Ainda é cedo, mas nós já estamos aqui no alto desse monte. Tá na igreja. Está um pouco frio, a gente acabou de vir da igreja, do altar da igreja para o monte. E nós estamos aqui nesta manhã para orar, para clamar ao Senhor, como de costume. E sempre também trazendo uma palavra. E nessa manhã eu quero trazer uma palavra que eu acredito que vai abençoar a sua vida. Essa palavra está lá no livro de Gênesis, no capítulo 19, versículo 23. E aqui fala de uma destruição. Olha isso aqui, ó. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão, de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Olha só que palavra interessante. Isso aqui é uma palavra de castigo, de livramento, de resposta, de perda. Por que perda? Porque o Ló, pastor Iracema, o Ló, quando andava na companhia do seu tio Abraão, ele foi abençoado. Verdade. Ele estava abençoado. Mas de repente ele toma uma decisão de ir para outro lado. Existem pessoas, pastor Iracema, que elas desrespeitam, desconsideram a bênção do Senhor quando elas estão no lugar que Deus pôs. Verdade. Tem pessoas que não, eu quero ser independente agora. Eu não preciso mais do meu tio, não. Já tenho o que eu queria, agora eu vou andar pelas minhas próprias pernas. Será que era a hora? Verdade. Porque tem hora sim que o Senhor vai dar uma direção e vai fazer com que você seja levado ou abençoado em outro lugar. Acontece que isso é depois de orar. É depois de buscar no Senhor. Mas a palavra de Deus diz que o Ló levantou os olhos e olhou para Sodoma e disse, é para lá que eu vou. Não se vê Ló orando. Não se vê Ló pedindo uma direção. Não se vê Ló pedindo uma opinião do seu tio que tinha bênção. Verdade. Quem tinha bênção duradoura mesmo, da promessa, era Abraão. Não era Ló, não. Verdade. O Ló até foi abençoado, mas na companhia do seu tio. Verdade. Tem pessoas, pastor Iracema, que elas não percebem que quando elas estão debaixo de uma cobertura, de uma obediência, a bênção está nela. Verdade. Mas de repente ela se cresce, né? Não, eu fui abençoado aqui, mas agora eu vou ser abençoado sozinho, eu consigo sozinho. Amém. Se Deus está dando essa direção, com certeza vai ser abençoado. Não foi o caso de Ló. Porque Ló resolveu depois de olhar. Verdade. Não foi depois de orar. Verdade. A Bíblia diz que ele ergueu os olhos e viu. O que ele viu? Ele viu o caminho para Sodoma e Gomorra, que era bem regado. E a Bíblia diz que era como o jardim do Éden. Você lembra do jardim do Éden? Tinha de tudo lá. Só que a escolha de Ló poderia ser feita na base da oração. É verdade. O que é orar? É pedir a Deus uma direção e esperar Deus dar essa direção. Você não vê Ló nem pedindo e nem esperando. Você vê Ló dizendo assim, é para lá que eu vou. Ele decidiu. E a Bíblia diz que ele foi armando as suas tendas até Sodoma. Ele não foi direto, ele foi armando, foi se aproximando. É assim que uma pessoa... Isso é um retrato de uma pessoa que se afasta do pai. Verdade. Abraão não era o pai dele, era o tio, mas era o pai na fé. Verdade. Você está entendendo? Então,
Ele não se afastou de uma vez. A Bíblia diz que da onde ele estava com Abraão, ele foi armando as suas tendas até Sodoma. Armar as tendas é você aproximar o acampamento, cada dia mais perto, até que ele se vê morando lá dentro. É assim que uma pessoa se afasta de um propósito que Deus tem para a vida dela. Verdade. Você está entendendo? Ela vai se afastando aos poucos que ela nem percebe. Quando Ló percebeu, ele já estava bem longe do tio dele e estava bem dentro de Sodoma. Então olha isso aqui, ó. É uma palavra de perda, porque olha só. Então fez o Senhor chover fogo, enxofre e fogo, sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Tudo que havia em Sodoma e Gomorra foi destruído com fogo e enxofre. Verdade. Inclusive as cidades ao redor. E subverteu aquelas cidades e toda a campina. Quando aqueles dois anjos disseram para Ló sair, o Ló, a ordem daqueles anjos foi: sai, Ló, você e sua casa, não olhe para trás e não pare em toda a campina. O que era a campina? Era perto, não era dentro, mas era perto. E qual foi a ordem do anjo? Não fica nem perto, Ló. Verdade. Mas eu não poderia habitar. Ló, sai daqui e vai para longe, Ló. Não podemos executar o juízo nessa terra enquanto você não estiver longe daqui. Mas tudo isso por quê? Por causa da oração. De quem? De Ló? Não, de Abraão. Porque no final vai dizer assim, ó. Deixa eu ir por partes, né? No versículo 26, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Paralisou. A palavra certa é essa, travou. Porque quando você fica olhando para trás, você trava. Verdade. Ela paralisou, virou uma estátua, paralisou. Fisicamente. Mas pode ser que eu esteja falando com pessoas que estão paralisadas espiritualmente, travou o ministério, parou tudo, por causa de olhar para trás. Verdade. E quando a gente olha para trás, pastor Iracema, é se lembrando do que passou, é remoendo, Verdade. é ruminando, né? É choramingando. Ah, mas fulano pisou em mim. Ah, mas fulano me traiu. Ah, mas eu não tenho alegria. Ah, porque aconteceu isso. Porque a irmã fulana, porque o pastor fulano. E quanto tempo faz isso, minha filha? Ou meu filho? Ah, faz uns 10 anos atrás. Peraí. Quer dizer que coisas que aconteceram lá no passado estão travando a sua caminhada agora? Que você está traumatizado até agora? Tem uma música muito antiga que dizia assim, ó, um samba. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Verdade. Vencedor é isso. Vencedor não é aquele que fica travado por causa de tragédia, daquilo que deu errado. Porque seria muito bom se na nossa vida tudo desse certo. Verdade. Mas não dá. Tem coisa que a gente vai planejar que não vai sair do jeito que a gente queria. Mas eu tenho que travar a minha vida por causa disso? Não, meu filho, olha para frente. A mulher de Ló, o coração dela estava em Sodoma. Os bens dela, a riqueza dela estava em Sodoma. Então, quando o anjo deu a ordem, sai e não olha para trás, ela não aguentou. Ela saiu de lá, mas o coração não. Verdade. Tem pessoas que estão na igreja, pastor Iracema, em muitas igrejas, que ela saiu do mundo. Só que ela trouxe o mundo dentro dela, para dentro da igreja. Verdade. Ela está dentro da sua denominação, da sua congregação, só que ela não desvinculou a sua alma do que ela era apegada lá fora. Por isso que trava. Por isso que a vida evangélica dela, a vida cristã dela não flui. Como é que vai fluir? Se o corpo está dentro do caminho do Senhor, mas a alma está apegada. É lembrança, é tristeza. Imagina a mulher de Ló, pastor Iracema, a uma certa distância já da cidade, remoendo. Verdade. Mas e os meus bois? Mas meus amigos? Mas e isso e aquilo? Isso fez com que ela sentisse tanta saudade que olhasse para trás e desobedecesse uma ordem tão simples. Não olhe para trás. Verdade, Deus. O título dessa mensagem você viu aí, ó. Não olhe para trás. Verdade. Você está olhando para trás? Olha isso aqui, ó. Tendo se levantado Abraão de madrugada. Eita Deus. Glória. Tem uns homens e umas mulheres que é da madrugada, né? Verdade. Da oração. Que de madrugada tá de joelho dobrado,
E Abraão, naquele deserto, ou melhor, naquele lugar que ele estava, ele tinha o costume de clamar nas madrugadas e olhar para as direções. E naquele dia de madrugada, ele se levantou, e aqui a Bíblia diz, olha só, tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Meu irmão, a gente tem que ter um lugar onde a gente sempre está na presença do Senhor. Por quê, pastor? Porque eu creio, na minha fé, que aquele lugar onde ele estava na presença do Senhor, o Senhor estava esperando ele lá. Verdade. Daqui a pouco meu servo chega aí. Glória a Deus. Esse é o lugar do encontro. A gente tem que ter esse lugar. Verdade. Ainda que seja no pé da sua cama. Verdade. A gente tem que ter aquele horário. Verdade. E aqui o horário de Abraão é de madrugada. No lugar de costume. Onde ele estava acostumado a falar com Deus, Deus falar com ele. E ele foi para aquele lugar. E daquele lugar ele conseguia avistar as direções. Era com certeza no alto. Mas olha isso aqui, ó. E olhou para Sodoma. Com certeza Abraão estava no lugar mais alto, da onde ele podia ver ao longe a cidade de Sodoma. Abraão estava longe de lá. E olha isso aqui, ó. Olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça como fumarada de uma fornalha. Então quando Abraão olha para aquele lugar, e vê o lugar incendiado, subindo aquela fumaçada, em quem que ele pensou? Eu tenho alguém lá, Senhor. O Senhor está pegando fogo. E eu tenho alguém lá, do meu sangue. Sabe quando a gente olha para algum lugar que está tendo uma catástrofe, e você lembra que você tem um parente lá? Verdade. Só que essa situação Abraão já tinha colocado nas mãos do Senhor. Amém. Abraão não olhou para lá com desespero. Oh meu Deus, o meu sobrinho. Oh Senhor, ó o fogo, vai matar. Não, Abraão simplesmente olhou para aquele lugar. E aqui, olha só. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão. Eu acredito que Ló escapou, não foi por causa dele, por causa de Abraão. Verdade. Sabe por quê? Tem filho aí escapando, não é por causa de você não, é por causa de sua mãe, viu? Verdade. Viu? Tem filho aí escapando, você pensa que é por quê? Porque você é ligeiro? Ô meu filho, é seu pai, ou sua mãe, ou seu pai na fé, ou sua mãe na fé. Tem irmão que está escapando porque a sua irmã dobra o joelho. Verdade. Não é porque você é bonzinho. Primeiro porque você não ora. Então alguém é que está clamando por você e você está escapando. Até quando? Mas aí, para encerrar aqui, olha só. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas. Eita Deus. Quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Do meio da onde? Ló estava no meio das ruínas. Só que lá no meio das ruínas, Deus vai tirar aquele homem de lá, o Ló, por causa do seu tio que ora. Você tem um tio que ora? Você tem um amigo que ora? Se você não tinha, muito prazer. Eu sou teu amigo para orar por você e que na minha oração Deus possa te livrar. Eu quero orar nesta manhã, juntamente com ela aqui, continuar, melhor dizendo, a oração, pedindo a Deus livramento. Que eu creio que se você estiver no meio de ruínas, Deus tirou Ló de lá do meio das ruínas porque havia um tio que orava por ele. Eu não sou o tio não, eu sou o pastor, mas eu creio que Deus vai orar e Deus vai dar livramento aí. Tem alguém na sua família, na ruína? Vamos orar por eles? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui no alto desse monte, eu uno a minha fé aqui, Senhor, com a tua serva e com pessoas, meu Pai, que nesse momento estão pedindo ao Senhor o livramento para um filho, para uma filha, um neto, um sobrinho, para alguém, Senhor, que está no meio de ruínas. Meu Deus, o Ló foi tirado, foi livrado do meio das ruínas, porque havia um tio orando por ele. Meu Deus, eu quero ser esse que está na brecha. Eu quero ser esse que vai clamar aos céus o livramento para esse jovem, para essa jovem, adolescente, ou para esse senhor, ou para essa senhora, ou para esse pai, ou mãe, para esse ente querido, Senhor, que está mergulhado no meio das ruínas, Senhor.
Meu Pai, envia o teu socorro, Em livramento. nome de Jesus. Meu Deus, eu não sei de que Oh, maneira Deus Santo, Deus essa fiel. pessoa vai cair nessa ruína. Verdade. Mas eu sei que se houver alguém que ora, Verdade. o Senhor vai livrar. Glória a Deus. Meu Deus, Verdade. quem sabe, Espírito Santo, livra-nos. para o Senhor livrar, estava só faltando essa Livra, oração. Deus, livra. Quem sabe, para o Senhor estender a tua mão e tirar Verdade. essa pessoa daquela ruína. Sim, meu Deus. Estava só faltando alguém orar. Verdade. Pois nós oramos nesta manhã. Em nome de Eu Jesus. uno a minha fé, Senhor, com essa mãe aí, Sim, Pai, meu Deus, é verdade. que está em desespero, Verdade. porque a sua filha está nas ruínas das más companhias. Verdade. O seu filho está na ruína das drogas, Sim, meu Deus. do mau caminho, Senhor. Verdade, Jesus. Meu Pai, estenda a tua mão, resgata essa criatura, Senhor. Sim, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor esteja dando livramento nesta Glória manhã, te damos, Senhor. esteja dando escape, Verdade. e que a gente possa, Senhor, Em nome de Jesus. receber até mensagem Sim. de livramento Eu creio. dessa oração. Em nome de Jesus. Por isso, Pai, entrego a causa nas tuas mãos. Oh, meu Deus, nas mãos do Já Senhor. te agradeço Verdade, antecipadamente, Obrigado, Senhor. pois tua palavra diz, depois de orar, Verdade. crede que recebeste, e assim Oh. será convosco. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Deus. Eu quero saber se após essa oração você recebeu um milagre, um livramento. Houve um livramento na sua família? Houve um livramento na sua casa? Pastor, eu orei naquele dia e logo o Senhor deu um livramento na minha casa. Eu queria saber. Aí você poderia mandar um e-mail, né? Para nós, uma mensagem, WhatsApp. Eu vou colocar aí e você vai mandar um e-mail de agradecimento também pelo que Deus vai fazer e também um testemunho. Porque aí no próximo vídeo eu quero estar gravando aqui e quero colocar o que é que Deus fez, qual foi o livramento que Deus deu na sua vida. Combinado? Amém, amém. Estamos combinados então? Amém. Então que Deus possa abençoar. Eu creio que o seu dia agora está Glória a abençoado. Deus, glória a Se não estava, agora ficou. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima, em nome de Jesus.